A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de 1 Crônicas, capítulo 9. E aqui nesse capítulo, abre-se um parênteses para explicar para nós um pouco sobre o cativeiro na Babilônia de 70 anos. Porque depois, a partir do capítulo 10, aí começa a contar as histórias do primeiro rei, Saul, depois Davi, Salomão e vai. Mas antes de contar a história, é citado que quando acabou todo este reinado, o povo havia ido para a Babilônia, para o cativeiro. Então vamos falar aqui um pouco, no capítulo 9, que Deus, aqui nesse livro, revelou toda a história de Saul, Davi, Salomão, Roboão e vai. Mas antes, Deus já havia dito, olha, o povo foi levado para o cativeiro. Toda esta beleza, essa pompa, essa realeza, esse poder, tudo foi perdido, tudo deu em nada. Por quê? Porque os judeus trocaram o rei dos reis, que é espírito, próprio Deus, Jeová, por um rei homem, Saul, que eles pediram para Deus, que queriam um homem no lugar de Deus. E a decadência já começou aí, o fracasso do país de Israel, do reino de Israel, porque trocaram o rei da glória por um homem. Então aqui nesse capítulo 9 é mostrado o período que eles foram levados para a Babilônia, que já tinha terminado todos esses reinados. Então o povo de Israel estava no cativeiro, no Egito, por mais de 400 anos. Deus enviou Moisés. Passaram pelo Mar Vermelho, 40 anos no deserto por desobediência, por não acreditarem que Deus tinha entregado a terra prometida para eles. Lá na terra prometida havia 7 nações poderosas e que Deus havia decidido exterminá-las, porque eram pessoas idólatras, invocadores de espíritos, adoradores de tudo aquilo que não é Deus, que Deus criou, de astros, lua, sol, estrelas. E além de serem adoradores, eles sacrificavam seus filhos em adoração a esses ídolos, esses deuses falsos. E praticavam todo tipo de fornicação, todo tipo de LGBT se praticava lá. E Deus decidiu expulsá-los, exterminá-los e dar aquele lugar, toda aquela terra, para o povo de Israel, que Deus mesmo o fez para si. Abraão, Isaque, Jacó, 12 filhos, o povo de Israel. Então, quando eles entraram na terra prometida, eles destruíram aquelas nações. E Deus advertiu-os antes de entrar lá, que se eles fizessem como eles haviam feito, eles também seriam exterminados. Então, aqui no capítulo 9, é citado este extermínio que Deus fez depois que o povo entrou na terra prometida, e por lá vieram um período de juízes, 450 anos do período de juízes, Sansão, Débora, Baraque, Jefté e tantos outros, Gideão, e depois veio o período dos reis. E aí o povo todo de Israel estava sujeito a um único rei, Saul, depois Davi, depois Salomão, Roboão. Aí os 12 tribos de Israel foram divididos em 2 partes, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Para o norte, reino de Israel, para o sul, reino de Judá. E aí houve 2 linhagens de reis, reis nas 2 tribos e rei nas 10 tribos. Começando nas 10 tribos com Jeroboão, e começando agora nas 2 tribos com Roboão, filho de Salomão. E essa divisão aconteceu por causa do pecado de Salomão. O que Salomão fez? Salomão, ele tomou muitas mulheres que não eram do povo de Israel, mulheres das nações, inclusive a filha de Faraó se tornou sua mulher. E para cada uma dessas mulheres ele fez o altar daqueles deuses falsos de ídolos que elas adoravam. E ele também adorou esses ídolos, porque elas corromperam seu coração. Por isso Deus o desprezou, e Deus falou que não ia fazer a divisão no reino dele por amor a Davi. Mas no filho dele haveria essa divisão. E Deus então fez essa divisão.
rasgou o povo de Israel em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão e só 2 pedaços para Judá, que é a linhagem de Davi. E assim foi, até o ponto de Deus desagradar das 10 tribos do reino do norte e os entregarem ao rei da Assíria, o rei Tiglat-Pileser, que exterminou-os totalmente e fez todas as nações onde ele governava vir morar naquele país, naquelas terras, que são os samaritanos da época do Senhor Jesus. Acabou o reino do norte. E agora aqui esse capítulo 9 vai mostrar para nós que acabou o reino do sul também. Por quê? Por causa da mesma situação, idolatria. Trocaram agora o Deus da glória não mais pelo homem, mas pelos ídolos das nações. Deuses falsos, de pau, de pedra. Adoravam árvore, adoravam espíritos, anjos, invocavam todo tipo de espíritos, sacrificavam seus filhos igual aquelas nações faziam. Então os deuses os entregou à própria sorte. Então agora aqui vai falar que eles foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor, por 70 anos de cativeiro. E depois que eles voltaram da Babilônia, nunca mais houve rei em Israel, e nunca mais foram uma nação superpotência, como era quando eles entraram na Terra Prometida. Que Deus mesmo destruía a cidade de Jericó e entregando cidade após cidade na mão dos judeus. Deus lutava por eles. Então vamos agora fazer a leitura do capítulo 9 de 1 Crônicas. E todo Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Assenuá, Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, filho de Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais da casa de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías, e Jeoiaribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zodac, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais. 1.760 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, e Eres, e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filhos de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Jacube, Talmon e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Eliasaf, filho de Corá e seus irmãos, da casa de seu pai, os coraitas,
tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. O Senhor tinha feito uma aliança com esse Finéias, porque ele matou aqueles dois camaradas lá, o camarada que pegou uma mulher no caminho e levou para a tenda para praticar fornicação. E a praga já tinha destruído mais de 20.000 pessoas no meio do povo de Israel. Ele matou os dois pelo ventre, e Deus fez uma aliança com ele, e aquela atitude aplacou a ira de Deus, parou a praga. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes eram escolhidos para serem porteiros dos umbrais. Foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhe estava encarregada. E tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham o cargo de móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. E alguns dos sacerdotes eram obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas e seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estavam a seu cargo, ocuparem-se naquela obra. Estes foram os cabeças dos pais entre os levitas, chefe em suas gerações. Eles habitaram em Jerusalém. Porém, em Gideão habitaram. Jeiel, pai de Gideão, era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois Ur, Equis, Ebaal, Ener, Enabate, Nadabe, Egedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribete Baal, e Meribete Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Emeleque e Tareia. E Acar gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, filho, cujo filho era Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel, e teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias, Anã. Estes foram os filhos de Azel. Então aqui contou como foi o começo do reinado de Davi e como Davi se preocupou com o templo, com a casa de Deus e todo o seu serviço. Tudo que envolvia os sacerdotes e os levitas, Davi cuidou com toda inteligência, com todo cuidado, para que tudo fosse feito de maneira que se agradasse a Deus.
Então vou ler novamente o versículo 1 do capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. Então aqui contou como foi o começo. E aqui está falando do final, quando acabou tudo isso. Eles foram levados para o cativeiro. Vamos orar? Senhor, Davi cuidou da tua casa, aqui na terra que o Senhor permitiu que fosse feita ali no tabernáculo, de uma maneira esplêndida e com muita dedicação. Hoje o Senhor não mora nesses templos que os homens fizeram e colocaram o nome de igreja. Hoje o Senhor mora dentro de nós. Nós somos essa única casa, esse único templo em toda a terra, a igreja, o teu corpo. Nos ensina, Senhor, a aprender com Davi como agradar o teu coração. Como cuidar, Senhor, daqueles que o Senhor coloca ao nosso derredor, que fazem parte da tua igreja. Como ajudá-los, Senhor, a desenvolver o seu talento e a trabalharem na sua casa, executarem o seu serviço. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis na tua casa. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo registro da tua palavra, de tudo o que aconteceu com o teu povo. Senhor, nós queremos andar na tua presença. Nós não queremos ser levados, Senhor, pelo Tiglat-Pileser, muito menos pelo Nabucodonosor. Nós queremos permanecer, Senhor, na base, como teu povo, teu reino, aonde o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Nós te entronizamos, Senhor, porque hoje o Senhor está dentro de cada um de nós. Nós te louvamos e te adoramos nessa manhã. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos ler a Bíblia. Capítulo 10, já vai falar da morte de Saul. E aí Davi começou a reinar. Então percebe que antes de tudo aquilo que aconteceu, da maneira como Davi cuidou do tabernáculo, agora vai ser falado a história de Saul, que foi rei antes dele. Aquilo que nós acabamos de ler foi quando ele já era rei. Ele instituiu todo aquele serviço. Ele cuidou do tabernáculo, onde Deus habitava, a tenda da congregação. E depois foi construído o templo de pedras por Salomão, que substituiu aquele tabernáculo, onde Davi instituiu todo aquele serviço. Que Deus te abençoe. Vamos ser valorosos na obra de Deus, assim como Davi foi. Um homem segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.